e vocês podem ver essa flor muito bonita do meu lado, é a celósia, ou espinafre africano. Ela é uma verdura, é uma punk que a gente consome as folhas, e a gente deixou algumas para pendoar, para poder formar essas flores aqui. Então, depois de mais ou menos uns 4 meses ela formou essa estrutura. Primeiro vem a flor é polinizada e a partir da flor é formada a semente. Então, se vocês observarem, cada bolinha dessa aqui vai estar cheia de semente. Vou amassar para vocês verem elas caindo. Praticamente todos os vegetais que a gente consome, tanto punk quanto não punk, produzem sementes. Então, se vocês tiverem na horta da escola um pé de alface, deixem o pé de alface ficar mais velho. Ele vai ficar com as folhas feias, mas ele vai dar flor. A cenoura, que mais? A rúcula, o rabanete, todos eles dão flor. Eu acho que aqui no Brasil não dá flor. A beterraba e talvez o repolho e a couve não deem flor, mas de resto praticamente todos os vegetais vão dar flor. Então a gente pode recolher as sementes, em vez de ficar comprando semente, a gente aproveita as que foram geradas na escola. Esse é um trabalho muito legal de fazer com as crianças, porque trabalha essa manipulação fina, né? Trabalha essa coordenação motora fina, de poder... Primeiro vai ter a textura e elas vão entender que o ciclo se fecha. A gente está acostumado a ver o feijãozinho no algodão, mas a gente não pensa de onde veio o feijão. Porém, se a gente já falou de uma outra planta, como por exemplo um capim. Como o capim se multiplica? O capim não dá frutos. O capim produz essas estruturinhas cheias de semente. Então, essa, a gente pode depois ensinar para as crianças, é a sementinha do capim. Outra planta, por exemplo, o manjericão. Onde que o manjericão guarda as sementinhas dele? Depois, esse aqui é um pé de manjericão. E depois que as florzinhas vão florescendo e secando, ó, esse aqui é um raminho que eu vou cortar para vocês verem. Esse é um raminho que já está ficando seco. Vocês veem que ele já está mudando de cor e de aspecto? Deixa eu guardar aqui o alicate. Ó, então, diferente de um jovem, ele já vai estar mais velho. Dentro de cada uma dessas boquinhas aqui, muito possivelmente terão sementinhas. Não consegui tirar aqui uma sementinha. Opa, vou. Então, todas as plantas que dão flor geralmente vão dar sementes. Vamos ver uma outra estrutura de semente? Vamos ver aqui. Essa plantinha aqui é a erva doce, que já está em fim de ciclo. A erva doce é aquela que a gente come tanto a batatinha quanto faz o chá. Então, primeiro vieram as flores vão crescendo e a flor aqui já se transformou num fruto. O fruto é a sementinha da erva doce que a gente está acostumado a comer. A gente pode colher e essa é a sementinha. No caso da erva doce ou funcho, qual é o momento de colher a semente? Porque a gente já está vendo a semente aqui. Qual é o ponto da gente colher? Geralmente as sementes precisam estar quase secas ou secas na planta. Então, por exemplo, se a gente vir aqui, ó, elas ainda estão muito novinhas, elas não estão prontas para serem colhidas. Essas daqui estão quase no ponto. Vocês veem que tem algumas verdes e algumas secas. As secas estão no ponto de colher, ó. Então aqui tem uma verde, vou mostrar minha mão em detalhe para vocês verem. Essa é a semente seca, que já tem um aspecto de palha, enquanto essas são as sementes verdes, que são gordinhas e suculentas. Então esse aqui é o estado correto de tirar a semente. Por quê? Se a gente colhe ela muito verdinha, ela ainda pode não estar pronta para poder virar uma nova planta. Então depois que a gente plantar, talvez ela não nasça. As sementinhas secas têm mais chance de brotar. Então é importante observar se a semente já está pronta para ser colhida. Uma outra planta que dá uma semente de uma forma diferente. Essa florzinha aqui que é o cosmos, tem de várias cores, tem rosa, tem laranja, tem amarelo. A semente dele dá na ponta, assim que a flor seca, ela forma essa estrutura aqui. E essas agulhinhas pretas são as sementes. Não parecem sementes, mas elas são as sementinhas. Algumas plantas, depois que dão sementes, elas morrem. Por exemplo, vocês veem que essa celósia aqui está praticamente sem folhas, as folhas já estão secando. Então a gente pode cortar ela para poder tirar as sementes, e a planta a gente pode tirar da horta, porque ela não vai mais continuar produzindo semente. O manjericão, por sua vez, ele produz semente, mas ele continua vivo. Então depois que ele deu algumas sementes, a gente pode continuar tendo a planta viva. Então não é o caso de tirar a planta ainda. Cada planta vai ter a sua característica. Geralmente, depois que a planta secou, você pode remover ela da horta para não ficar com uma planta seca e assim no seu canteiro. Ao coletar as sementes, a gente pode deixar ela secar de duas formas. Ou a gente deixa a semente secar na planta, ou a gente tira a semente da planta e seca ela separadamente. Cada planta vai ter uma exigência. Por quê? No caso aqui da celósia, ó, só de encostar nela, as sementinhas já caem. Vocês conseguem ver as sementinhas caindo?
Então, dependendo de onde eu deixar a celulose secar, as sementes vão cair. Eu não quero isso. Então, no caso dela, a gente vai... Ou você seca ela em cima de um pano, uma toalha, um lençol ou um papel. Ou a gente já pode debulhar. Para debulhar, é super gostoso. É só a gente vir amassando e apertando para recolher as sementinhas. Então, não vou tirar tudo, mas ó, aqui já estão as sementes. O que a gente faz com elas agora? A gente passa elas para um recipiente que não vai voar. A gente tira tudo que for borra, então aqui ó, tem a borrinha das sementes secas. A gente tenta deixá-las o mais limpinha possível, tira qualquer bichinho, qualquer palha que tiver, essa borrinha. Então aqui está a semente pronta para secar. Essa sementinha deve ficar em local ventilado, de preferência pegando sol algum momento do dia, por pelo menos aí de 3 dias a uma semana, dependendo de como tiver o tempo. No verão podem ser menos dias. Informação importante, não coloque numa superfície que vai esquentar muito, porque a gente não quer fritar nem cozinhar sementes, elas não devem passar de 50 graus. Acima de 50 graus a gente pode perder as sementes. Então o ideal é colocar em cima de um pano branco, ou a gente pode forrar aqui com papel toalha e colocar no sol, esse seria o jeito ideal de colocar. Deixa no local que pegue o sol durante o dia e recolhe à noite para que não pegue sereno, então não pode pegar umidade. Dessa forma, essas sementinhas que são pequenininhas vão perder quase toda a água que tem dentro delas, então depois que a gente guardar, elas não têm chance de mofar ou de estragar. Para as sementes grandes, como por exemplo aqui o feijão, olha que bonitinho, a gente plantou o feijão preto e essas são as vagenzinhas, elas já estavam secas, olha o barulhinho, ó. Esse barulhinho que indica que ela já está croque-croque, está sequinha. A gente vai secar a semente, a gente poderia secar as vagens no sol. Tradicionalmente os caipiras secam a vagem assim, depois abre e debulha. Vamos ver o que tem dentro? Olha que legal como nasce o feijão. O feijão, gente, nasce desse jeito. Todos enfileiradinhos na vagem, olha que lindo. Então a gente vai debulhar esse feijãozinho, né? Debulharia todos aqui. E deixar essas sementinhas no sol, para que elas possam perder o excesso de umidade. Desse jeito, elas vão durar pelo menos aí uns 2 ou 3 anos para que você possa plantar nas próximas temporadas. Esse é um jeito muito legal de guardar principalmente as sementes mais raras, que a gente tem medo de perder. Essa é uma forma da gente garantir que vai ter semente para os próximos plantios. E como que a gente vai armazenar? A gente vai ensinar para vocês 3 jeitos de armazenar. Então a semente foi colhida, ficou no sol aí de 3 dias a uma semana, já está limpinha, né? Tiramos a palha. Como que a gente vai guardar? Tem 3 sugestões. A primeira é em frasquinhos. Esse aqui era um frasquinho de molho de pimenta, que a gente higienizou, secou bem e guardou as sementinhas dentro. Importante colocar etiqueta para lembrar o que é, quando foi colhido e de onde veio. Então está aqui informado. A gente pode também, no caso das sementinhas de celósia, a gente já tira um pouco antes. Se não couber um frasquinho, a gente pode usar uma garrafinha, por exemplo. Aqui é uma garrafinha de suco que a gente secou bem, higienizou bem e está prontinha para ser utilizada. Esse é um jeito bem legal porque se der algum bicho aqui dentro, ele não vai contaminar as outras sementes. Geralmente o feijão, ele tem caruncho. Você não vê o caruncho, ele aparece depois de uns 2 ou 3 meses. Então, o legal de guardar em garrafinha é que se tiver algum tipo de caruncho, de gorgulho, de broca, ela não vai contaminar as outras sementes. A terceira forma de armazenar é em saquinho. A gente pode utilizar vários tipos de saquinho. Podem ser esses saquinhos plásticos transparentes que a escola usa para retirar a amostra da cozinha, por exemplo. Fechar ele com um elastiquinho. E a gente gosta muito desses saquinhos que tem fecho. É um saquinho para bijuteria. O cento custa por volta de R$2, R$3, é super baratinho, é um investimento muito legal. E fica bem fácil de organizar sementes. A gente só guarda. Apertou, fechou. Tá fechado. Como a caneta não pega nesse plástico, a gente pega um pedacinho de papel. Anota aqui a data, então é feijão. Março de 2022, Vale Verde. E guarda etiquetadinho o feijão dentro. Então dessa forma as sementes ficam etiquetadas e vocês sabem que quando a semente foi colhida. A maior parte das sementes, validade aí de 1 a 3 anos, então 2022. Depois de 2025 ela não está mais apta para ser plantada, ela vai estar velha. A terceira forma de armazenar seria nesses saquinhos de hot dog ou de pipoca.
Eles são legais porque eles permitem que as sementes respirem. Então, se você não tiver 100% de certeza que a semente está seca, é legal guardar nele. Para guardar, põe a sementinha dentro, dobra, prende com um pedacinho de fita adesiva e anota as informações. Então, feijão, março, vale verde. São as 3 formas de vocês armazenarem qualquer semente: em plástico, papel ou recipientes. Depois de ver como nós secamos, né, as sementes, aqui são exemplos de como fazer uma biblioteca de sementes. Olha que legal. A gente pode juntar as sementes e organizar numa caixa, num armário, num cômodo, para que as crianças possam acessar e plantar também. Olha que legal. Então a gente pode ter uma visão da diversidade de cores, formatos e tamanhos de sementes que podem ser guardados ou acumulados na escola. As sugestões de guardar para a biblioteca para ficar mais fácil é ou em vidros ou frascos transparentes identificados, ou em saquinho. Em saquinho eu gostei muito dessa ideia, porque eles reaproveitaram uma caixinha de chá e a cada estação do ano eles colocaram aqui in season, ou seja, em época de plantio e fora de época de plantio, para que as pessoas simplesmente possam saber qual que está na melhor época de plantar. É uma organização que a gente pode fazer semestralmente e ajuda muito para que todas as equipes possam saber o que plantar na época certa. E como permitir que a terra descanse? Muita escola fala assim, chega novembro, a gente encerra porque acabou o projeto do professor, a gente colheu tudo e a gente vai descansar o canteiro. Como que a gente descansa o canteiro? Como que a terra descansa? A terra descansa trabalhando, a terra não descansa parada. Quando a terra está parada, ela está estragando. Então, como que a gente faz? A gente descansa ela plantando coisas para que ela não fique descoberta. As sugestões que a gente dá, se vocês quiserem só deixar ela coberta com folhas, pode, não tem problema nenhum. Mas tem uma coisa mais legal que isso. A gente plantar várias espécies misturadas para que elas possam cuidar do solo. E quando o ano começar, janeiro, fevereiro, março, essa horta vai estar mais bonita e o solo vai estar melhor do que estava no ano anterior. Porque sempre que a gente deixa a terra descansando, parada, sem cobertura de folhas, aquela terra exposta, a gente pode ter cuidado o ano inteiro dela. Mas se ela passar os meses mais chuvosos do ano, né, que seria de novembro até fevereiro, parada, o que vai acontecer? O solo vai degradar e todo o trabalho vai ser perdido. E não é isso que a gente quer. Então, a sugestão que a gente dá durante os recessos, especialmente os recessos do meio do ano e principalmente do final do ano, para os canteiros de ciclo curto, quando tudo já foi colhido, ou seja, não ficou mais nada ali, está só a terra, fazer um mix de sementes e espalhar pelo canteiro. Guilherme, mas é uma área muito grande. Onde que a gente vai ter dinheiro para comprar um monte de pacotinho de semente? Eu não falei quais são as sementes. A gente vai plantar sementes de comida, sementes comestíveis. Deixa eu tirar minha fotinho cabeçudo aqui de cima para vocês verem aqui o texto. Olha só. Na primavera, verão, ou seja, de setembro até fevereiro no máximo, a época de plantar. A gente pode comprar isso no mercado, pode comprar 100 gramas de cada numa lojinha cerealista. Amendoim, milho, feijão, chia, gergelim, o amaranto, a quinoa, linhaça, sementinha de coentro. Pode juntar o que comeu em casa, o que comeu na escola, sementinha de melão, de abóbora, de melancia. E no outono e inverno, que vai ser de março até agosto, setembro, agosto no máximo, são as plantinhas de outono e inverno, que gostam de mais frio. Então a ervilha, o trigo em grão, a lentilha, a mostarda, também a chia, a linhaça, o girassol e a erva doce ou funcho. Tudo isso a gente encontra em loja que vende cereal ou tempero. É importante observar só que essas sementes não podem ser torradas, então não adianta comprar o gergelim tostado, por exemplo, e a semente tem que ter a casca, então não pode ser aquela ervilha quebradinha, tem que ser a ervilha inteira. Não adianta ser, por exemplo, a mostarda vermelha, que já vem descascada, ou aquela sementinha de girassol que já veio sem a casca. Elas têm que ser cruas e integrais. Outras sementes a gente encontra em loja que vende coisa para passarinho. Então o girassol, e tem outras plantinhas, por exemplo, o níger e o cártamo. São todas plantas de outono, que a gente pode comprar como se fosse ração, mas ao invés de dar para o passarinho, a gente vai plantar. O plantio disso é feito, pode ser a lanço, pode misturar tudo, escolhe 2, 3 ou todas, mistura e joga, ou pode fazer vários sulcos, vários risquinhos no chão com um palitinho, jogar essas sementes e espalhar com a mão. Por quê? Muitas dessas sementes são adoradas pelos passarinhos, então se a gente não quer que os passarinhos comam tudo, a gente mistura só com um pouquinho de terra para que a terra cubra e os passarinhos não encontrem. E quando a gente mistura tudo isso e planta, o que acontece? Acontecem coisas lindas.
Eu trouxe aqui algumas fotinhas para vocês verem de inspiração. Fizeram um círculo de girassóis em torno de uma área, olha que legal, um esconderijo para as crianças com girassol. Aqui é no Vale Verde, a gente semeou aveia, grãos de trigo e sementinha de nabo. Olha que lindo, fica todo fechadinho, igual uma graminha. Aqui são as flores do nabo, olha que bonito, virou um bosque de flores cor-de-rosa. Outro exemplo, olha que bonito. Olha como as flores do feijão podem ser plantadas da primavera até o outono, são bonitas. O funcho, ou erva doce, vai deixar a horta toda amarela, cheia de flores. O amaranto ou quinoa geralmente tem flores alaranjadas ou avermelhadas, olha que bonito. Para quem nunca viu, olha a flor do gergelim, que pode ser plantada primavera, verão e outono. Uma flor branca ou lilás muito bonita. Outro exemplo, o coentro, que a gente pode semear o ano todo. A linhaça, que é linda, dá um monte de flores azuis. Você joga na horta, vai ter florzinha azul o ano todo, olha que lindo. A flor da chia, que parece muito alfazema. Que tal semear mostarda? Olha que bonito, vai virar um campo de flores amarelas. Outro exemplo, e se a gente plantar coisas que a gente pode colher depois? Imagina que você voltou das férias, em vez daquela horta vazia, você encontra uma horta abundante, com tudo que vocês plantaram no ano passado. Nessa fotinha aqui a gente tem uma mistura de milho, de abóbora ou maxixe, várias flores, tem um pouquinho de açafrão e girassol. Foi tudo plantado junto e misturado, olha que bonito. A gente já trabalhou numa escola, lá em São Paulo, que a gente colheu 12 abóboras gigantes que a gente plantou em outubro, novembro, chegou em fevereiro, tinham aquelas abóboras lindas. Pode ter milho, podem ter feijões para colher. Então é muito mágico e muito legal mostrar que o espaço se transforma mesmo que não tenha gente na escola. Esse é um período quente e chuvoso, ou seja, tudo cresce com muita facilidade. E às vezes nem precisa regar todo dia, porque a chuva é quase todo dia. Então essas plantinhas vão se desenvolver bem e vai ser uma surpresa para as crianças, né? Então elas foram do ano A para o ano B, elas vão lembrar e falar, nossa, olha, aquela sementinha que eu plantei virou uma espiga de milho, que legal. E é uma forma de conhecer também como que é a planta das sementes que a gente come. Como será que é a planta do amaranto? Como será que é a planta do pepino? Vamos conhecer? Vamos plantar. Então aqui olha que legal. Aqui é uma mistura clássica que a gente planta no mesmo buraquinho, tudo junto. O milho, a abóbora e o feijão. Sai de férias, a hora que a gente volta, tem milho crescendo, com feijão subindo e várias abóboras no chão. É um jeito muito legal de aproveitar a horta no período que ela vai estar meio parada, né? Meio de recesso. Então a horta descansa trabalhando, ela nunca descansa exposta e morta. Como que a gente sabe a época de plantar? Ah, Guilherme, você falou que tem tanta coisa, né? Como que eu vou saber a época de cada um? Dá um print aqui nos vídeos que a gente mostrou e cheque individualmente na internet. Então você foi aí numa loja que vende cereais, tem chia, tá baratinho, vou comprar 100 gramas de chia, deu R$1. Deixa eu procurar, época de plantio da chia. Eu comprei gergelim, foi baratinho também, época de plantio do gergelim. É checar um por um. E, como eu já te falei, né, não esqueçam de checar se a semente está tostada, salgada ou descascada. E a última sugestão é plantar pelo menos 3 tipos de semente. Por quê? Se a semente que eles estão vendendo, por acaso, não brotar, tem pelo menos 2 outras que vão brotar. Então o canteiro não vai ficar vazio, peladinho. Tá, mas o que eu faço? Plantei esse monte de chia, linhaça. Pra quê? Porque o que eu estou ensinando para vocês é o que a gente chama de adubação verde. O que é isso? É adubar com coisas verdes, adubar com plantas. A gente basicamente vai plantar no canteiro a própria cobertura que vai ficar nele no futuro. Então a gente vai plantar chia, linhaça, o amaranto, o gergelim. Quando ele estiver bonitão, voltou às aulas, a gente pode ou deixar ele encerrar o ciclo para ver como que sai a semente, como que ela é, ou corta tudo e deixa em cima do canteiro para secar. Essa palha em cima vai proteger o canteiro e você pode plantar coisas em cima. Então, a gente sugere um mix para o verão de pelo menos 4 coisas: milho, feijão, chia, girassol. E para o inverno, trigo, mostarda, girassol, chia ou feijão. Então essas plantas não precisam ficar para completar o ciclo. A gente pode simplesmente ir no canteiro, corta todas elas bem rente ao chão e deixa secar. Depois de uns 4 ou 5 dias de sol, tudo isso vai ter secado, o canteiro vai estar coberto, não teve trabalho nenhum em trazer palha de outro lugar e a gente recomeça o ano plantando em cima desses materiais.